Fala galera, beleza? Meu nome é José Roberto, professor de Clínica Médica aqui da Medway. Eu sou formado em Clínica Médica pelo Hospital das Clínicas da USP, aqui de São Paulo. Sou cardiologista pelo Instituto do Coração, da Faculdade de Medicina da USP, também aqui de São Paulo. Estou aqui com vocês hoje, na segunda aula da segunda semana de emergência Medway, beleza? Então, antes disso, só para puxar o gancho, como o João comentou na última aula, o foco dessa segunda semana da emergência é a gente pegar na mão de vocês, ajudar vocês no que vocês têm mais medo, que é conduzir o paciente grave no pronto-socorro, beleza? Porque eu sei que quando vocês veem alguns casos, vocês vão dar uma tremida na base, tá? O assunto de hoje, eu gosto de falar bastante, é um assunto que eu gosto de atender também, que é infarto com supra, porque eu sei que quando vocês se depararem com essa imagem aqui e olharem melhor e verem que vocês estão vendo é isso, vão tremer na base, beleza? A gente está aqui, então, para que você, quando veja isso, não fique desesperado, não fique ansioso, não ligue para o médico. É para você ficar feliz, porque você vai saber conduzir isso aí com maestria, vai brilhar. E aí, eu quero estar com vocês para a gente conduzir isso aí junto, beleza? Vem comigo. Ó, mas presta atenção, antes da gente começar a aula em si, para vocês se ambientarem um pouquinho do contexto, de como vai ser o atendimento, se liga nessa simulação aí. Conta pra mim, o que está acontecendo com o senhor? Doutor, me ajuda. Eu acho que eu vou morrer, doutor. Eu não tô aguentando uma dor no peito que eu nunca senti isso antes, doutor. Calma. Vamos cuidar de você, já estamos cuidando, fica tranquilo. Quando começou essa dor? Eu tava em casa vendo televisão e começou essa dor do nada, doutor. Como se alguma coisa estivesse apertando aqui meu peito. Eu mal consigo respirar, doutor. De tanto que dói. Dói muito. É um aperto muito forte, doutor. Não é que tá faltando ar, é que é de tanta dor que é ruim para respirar. É dor. Então tá certo, pensa que você tá em casa, tá? Vendo a televisão, vamos tentar acalmar um pouco, eu sei que tá doendo, mas deixa eu atender o senhor. Conta pra mim, começou faz uns 15 minutos, estava sentado 15 vendo minutos, televisão em casa. Exatamente. De 0 a 10, que nota o senhor dá pra essa dor? Ah, doutor, quase 90. Quase 90. Tá doendo? Tá, muita dor. Vai para algum lugar, para as costas, para o braço, para o pescoço. Tá começando a formigar todo o braço esquerdo. Todo o braço esquerdo. Tá certo. Deixa eu perguntar outra coisa. O senhor tem algum problema de saúde? Tenta se acalmar. Eu sei que tá doendo. Calma, a gente vai cuidar de você. Fica tranquilo. Tem colesterol. Toma remédio? Muito de vez em quando para pressão, mas muito. Tá. Pro colesterol não toma? Não. Tá. Tem pressão alta de quanto? Quanto costuma dar mais ou menos? 17/10. Certo. Não é controlada então. Ótimo. Fuma ou já fumou? Fumo, doutor. Fuma quanto? Um maço por dia. Há quanto tempo? 20 anos, doutor. Teu hábito, hein? Mas beleza. Tem história de infarto na família? Minha mãe. Com quantos anos ela infartou? 47 anos, minha mãe Infartou morreu. nova. Pelo amor de Deus. Então tá bom. Juliano, faz um favor pra mim. Eu preciso de pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação. Preciso de um acesso, a gente já vai colher alguns exames, tá certo? Para ver todos os marcadores cardíacos. E eu quero pressão arterial nos 4 membros também. E um raio-x de tórax. Mas mais importante que isso é o eletro. Vai chamando para mim, por favor. A gente tem até 10 minutos para laudar. A gente é um serviço de qualidade. Deixa eu examinar o senhor, já vamos fazer medicações para dor também, tá bom? Por favor. Dá licença. O senhor tira a mão um pouco da frente aqui, por favor. Beleza, pessoal. Então esse quadro aí era um paciente do sexo masculino entre 40 e 50 anos, que ele tinha todos os fatores de risco que a gente poderia pensar, ele já tinha antecedente familiar, tinha uma dor típica, então ele tinha um quadro muito possível de uma síndrome coronariana aguda. E ele já estava sendo monitorizado na sala de emergência. Então, não vacila, a primeira coisa que a gente quer é padronizar esse atendimento com vocês. Então, primeira coisa, chegou um paciente com uma clínica sugestiva de síndrome coronariana, leva ele para a sala de emergência e lá vai ser um ambiente controlado, onde você vai poder ter auxílio da enfermagem, vai ter mais exame disponível, facilmente disponível, e até é um ambiente um pouco mais controlado se o paciente instabilizar. Fechou? Então, primeira coisa, leva para a sala de emergência e lá a gente vai monitorizar o doente. A gente vai pegar os sinais vitais, que vai ser pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, saturação de oxigênio, glicemia capilar,
Lembrar que no atendimento da dor torácica é importante a gente fazer avaliação de pulsos periféricos em 6 pontos, então carótidas, pulsos de membro superior e pulso em membro inferior ou pulso femoral, beleza? Para a gente ver outros diagnósticos diferenciais. Além disso, pressão nos 2 membros, isso é importantíssimo na hora da monitorização. A gente já vai pedir também para fazer um eletro do paciente, e às vezes não vai estar disponível na hora, vai ter que pegar a máquina do eletro em outra sala, e enquanto isso a gente já vai fazendo uma anamnese direcionada e voltada para a queixa do paciente, que é a da dor torácica. Não vamos ficar perdendo tempo perguntando coisas que não vão ser importantes, mas a gente já vai entrar nesse detalhe. E o exame físico direcionado objetivo. Então, na dor torácica, síndrome coronariana aguda, o exame físico vai servir mais para a gente avaliar diagnósticos diferenciais ou então complicações do infarto agudo do miocárdio, beleza? E isso tudo vai ter que acontecer em no máximo 10 minutos. Do paciente chegar, falar que tem uma dor torácica, ele ter um eletro pronto e avaliado por um médico, e o médico também já ter conversado com ele e examinado, isso tudo em 10 minutos. Isso é uma meta de tempo para avaliação de dor torácica em qualquer serviço de qualidade. Fechou? E agora falando da anamnese, o que é importante a gente saber da dor torácica? Qual que é a dor torácica que vai te levantar uma suspeita? Então, é uma dor que é um desconforto, um aperto ou uma queimação, e ela vai ser uma dor que vai estar localizada em região pré-cordial, ou retroesternal, ou epigástrica. Eu costumo comentar que qualquer dor que acontece da região epigástrica até a região da mandíbula pode ser síndrome coronariana aguda, para você não comer bola, tá? Essa dor, ela vai para algum lugar? Geralmente, síndrome coronariana aguda pode ter uma irradiação, tradicionalmente, para membro superior esquerdo. Porém, pode dar para o pescoço, pode dar só para a mandíbula, pode ir para o dorso. Lembrar que quando vai para o dorso, tem que lembrar do diagnóstico diferencial de dissecção de aorta. E além disso, tem alguma outra coisa junto? Sentiu náusea, vômito, sudorese, teve perda da consciência, palpitação, ou então também perguntar os fatores de melhora ou de piora, do tipo, essa dor foi desencadeada quando você estava fazendo esforço, foi correndo atrás do ônibus, foi depois de um estresse emocional, é uma dor que começou em repouso, ou ela melhorou quando você parou de fazer o esforço. Então, todas essas características vão ser importantes para você avaliar essa dor, beleza? Isso tudo sugere uma dor de isquemia coronariana. Depois, então, a gente já viu quais são as características mais importantes, quais são os fatores de risco que você vai ter que perguntar para o paciente. Isso daí vai aumentar, vai levantar a probabilidade dessa dor ser de uma origem coronariana. Então, o mais fácil é a gente avaliar se ele já tem a presença de aterosclerose manifesta. Como que vai ser isso? Perguntar se o paciente ele já infartou, se ele já teve um AVC, se ele tem doença arterial ou obstrutiva periférica. Isso a gente vai perguntar se ele tem, por exemplo, caudicação, tem dor para deambular, sente queimação em membro inferior. Isso é muito sugestivo de dar OP, doença arterial obstrutiva periférica. Lembrar de perguntar o pacotão dos outros antecedentes que são importantes na síndrome coronariana. Paciente que é metabólico, paciente que ele é diabético, hipertenso, tabagista, dislipidêmico, tudo isso tem que perguntar se ele toma medicação, se ele está bem controlado. Tem um fator de risco que ele é invariável, não depende tanto do paciente, que é a idade. Então, homens acima de 45 e mulheres acima de 55 começam a entrar na faixa de fator de risco para ter algum evento coronariano. Então, é uma coisa que já na identificação do paciente você já se liga nisso. Outra coisa que é importante é a história familiar. Lembrar que, para você falar que tem uma história familiar positiva na sua família, isso inclui parentes de primeiro grau, ou seja, pai, mãe e irmãos, homens abaixo de 55 anos e mulheres abaixo de 65 anos. Então, se seu pai infartou com 52, você tem um fator de risco de história familiar do momento que você já nasceu. Não tem erro. E, além disso, tem outros fatores que, nas últimas décadas, nos últimos anos, têm ficado mais importantes, que são os fatores de risco que a gente chama de emergentes, que seriam pacientes que têm doença renal crônica, que antigamente morriam, agora eles estão tendo uma sobrevida maior, então eles estão infartando mais. Pacientes que têm HIV e já estão em uso de terapia antirretroviral, pacientes que já têm doença inflamatória crônica, por exemplo, uma doença, um lúpus, esses pacientes aí, eles têm um estado inflamatório generalizado, propício de manifestar aterosclerose e evoluir com um evento coronariano. Então, mulheres na menopausa, reposição de testosterona, ou então o uso de drogas, como a cocaína, que propicia vasoespasmo, propicia, então, o cara tem um vasoespasmo em cima de uma placa de ateroma na coronária. Beleza. Então, recapitulando até agora, a gente viu que em 10 minutos a gente tem que ter um paciente monitorizado, com anamnese direcionada, a gente já viu quais características que vão chamar mais atenção,
E já vimos que tem que fazer o exame físico para descartar tanto diagnósticos diferenciais quanto complicações do infarto. Beleza. Além disso, a gente já tem que estar com o eletro na mão e laudado, por você mesmo. Tudo bem? Ou então, não dá para confiar na máquina, beleza? Tem que ser você mesmo. Beleza. Agora a gente vai ver se essa dor torácica, qual é a classificação dela. A gente não fala mais em dor típica ou atípica. A gente vai caracterizar essa dor em dor tipo A, B, C ou D. Sendo que a dor do tipo A, esse polo, vai ser uma dor definitivamente anginosa. Ou seja, uma dor super típica. Ao ponto que uma dor do tipo D é uma dor que é definitivamente não anginosa. Beleza? E com base no que a gente vai fazer essa classificação? Vocês já viram quais as características de uma dor anginosa. Então, para simplificar, vamos pensar em 3 itens, 3 perguntas. Então, a característica da dor é a localização. É uma. A segunda é fatores associados e irradiação. E a terceira é quais são os fatores de melhora ou de piora. Então, só para relembrar, uma dor torácica, então, é uma dor, por exemplo, em queimação retroesternal, que ela irradia para membro superior esquerdo e está associada à náusea. E essa é uma dor que também piora com o esforço e melhora com o nitrato. Fechei uma dor torácica do tipo A, definitivamente anginosa. Tudo bem? Ao ponto que, se eu tenho 3 desses itens, é uma dor do tipo A. Se eu vou ter 2 desses itens, é uma dor do tipo B. Se eu vou ter apenas um item, é uma dor do tipo C. E se eu não vou ter nenhum desses itens, é uma dor do tipo D, de definitivamente não anginoso. Essa dor do tipo não anginosa é a dor que você vai ficar bem tranquilo, para manejar que não tem nada de coronariano. Então, beleza. O diagnóstico de síndrome coronariana, ele é clínico. Tudo bem? Ah, mas precisa de eletro, precisa de tropo? Precisa. Para você ver qual tipo de síndrome coronariana é. Se é um eletro com supra, é uma síndrome com supra. Se é um eletro sem supra, eu vou precisar de uma tropo para ver se é uma angina instável ou um infarto sem supra. Mas o diagnóstico, ele é clínico. Então, uma dor do tipo A e tipo B, você já pode fechar o diagnóstico de síndrome coronariana. Uma dor do tipo C e uma dor do tipo D são aquelas que você vai ter que dar uma trabalhada melhor no diagnóstico. Tá? Então, resumindo, uma dor do tipo B é uma dor que é provavelmente anginosa. Beleza? É a nossa principal hipótese. Já a dor do tipo C é aquela possivelmente anginosa. Não é a principal hipótese e, para isso, eu vou precisar de algum exame para poder confirmar ou descartar esse diagnóstico. E a dor do tipo D é aquela que definitivamente não é anginosa. Mas eu vou simplificar. Falei muita coisa para vocês agora. Resumindo isso, dor tipo A, certeza que é. Dor do tipo B, pode ser, mas vai que. Não estou 90%, mas tem aqueles 10% que a gente não está ligado. Dor do tipo C, pode não ser, mas vai que. É ao contrário, é 10% de chance que seja, 90% que não é, mas vai que esses 10% é. E dor do tipo D, certeza que não é. Fechou? Beleza. Agora vamos falar do exame físico. Que nem eu comentei com vocês, não tem nada de específico no exame físico de síndrome coronariana aguda. Vai ser útil para quê? Para a gente descartar diagnósticos diferenciais. Por exemplo, dissecção de aorta. Então, o que eu vou ter na dissecção de aorta que chama atenção? Assimetria de pulso, assimetria de pressão arterial em membro superior. Posso ter um sopro de insuficiência aórtica. Posso ter, por exemplo, um déficit neurológico porque dissecou carótida. Posso ter hemopericárdio, então posso ter abafamento de bulha. Posso ter um monte de coisa na dissecção. Tudo bem? Pericardite é um diagnóstico diferencial. Tem que lembrar, a gente pode ter atrito pericárdico, pode ter aquela questão que a dor melhora com a inclinação, a pressão metana. Tem o pneumotórax, que também é um outro diagnóstico diferencial, uma dor súbita no tórax, paciente longilíneo, jovem. Tudo bem? Só que aí o exame físico você vai ter um hipertimpanismo, vai ter uma ausculta reduzida no hemitórax. Fechou? E é útil para quê? Para descartar a complicação. Por exemplo, sinais de insuficiência cardíaca. Chegou um paciente com infarto já evoluído ou teve alguma complicação mecânica, por exemplo, uma ruptura de músculo papilar, alguma coisa que acabou evoluindo com uma insuficiência mitral, ou paciente que chega em choque cardiogênico já para você, muito grave, mal perfundido, gelado, congesto. Aí sim o exame físico você já está avaliando que é uma complicação e está aumentando muito o risco de óbito do paciente. E para passar do eletro para vocês, queria só lembrar que nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que é supra é infarto. Fechou? Infarto, a gente tem que ficar ligado que é um supra de maior do que 1 milímetro, acima do ponto J, em 2 derivações contíguas. Por que 2 derivações? Porque ele tem que seguir uma parede. A parede vai seguir um território de coronária. Tudo bem? Só fica ligado que em V2 e V3 é um pouco diferente, porque ali a gente pode ter uma maior incidência de alteração de repolarização e pode te confundir, tá bom? E aí, se às vezes vai ver uma repolarização precoce,
num paciente jovem e vai achar que é um supra e vai querer trombolizar. Então, calma lá, meu jovem. Então, vamos lá. V2 e V3, primeira coisa, em sexo feminino, o corte é 1,5 mm. Para pacientes que são mais velhos, homens, acima de 40 anos, o corte é de 2. E para pacientes novos, abaixo de 40, o corte é de 2,5. Tudo bem? Tem que ficar ligado nessa questão do gênero aí. E eu passar para vocês também que as derivações especiais, V3 e V4R, que a gente vai pedir quando tiver, por exemplo, um infarto de parede inferior para avaliar ventrículo direito, ou V7 e V8, que a gente vai pedir para avaliar parede posterior, o corte é um pouco mais baixo, o corte já é de 0,5 mm. Tudo bem? Então, basicamente é 1 mm, só que V2 e V3 a gente tem um corte um pouco mais alto, para não comer bola de alteração de repolarização, e as derivações especiais o corte já é mais baixo, é de 0,5 mm. Quais são esses outros diagnósticos diferenciais, então, que eu comentei com vocês? Então, vasoespasmo é um, por quê? Você tem um espasmo da coronária, ele fecha 100%, e aí nisso você também pode ter uma simulação de um supra, porque você teve uma oclusão total da parede da coronária. Repolarização precoce, eu comentei com vocês, então, pode mimetizar a alteração do segmento ST, por isso que tem que ficar ligado nessas derivações que eu comentei com vocês. Miocardite ou pericardite também pode ter desvio do segmento ST. Sobrecarga ventricular esquerda também pode mimetizar o desvio. E, além disso, distúrbio hidroeletrolítico. Por exemplo, hipercalcemia extrema pode aumentar o desvio do segmento. E até hipercalemia pode simular uma onda T mais apiculada, que é o começo da isquemia da síndrome coronariana aguda. Beleza, então já vi qual é a classificação da dor, já vi o eletro dele, realmente tem supra. Cara, se tem supra, o paciente é grave, não tem conversa. Infartou, já é grave, infarto com supra muito grave. Mas dentre os pacientes com infarto com supra, a gente ainda tem uma população meio heterogênea, ou seja, diferentes pessoas têm diferentes riscos. Como é que eu vou ver qual é o cara que eu tenho que dar mais atenção ainda? Então a gente tem que estratificar o risco dele. E agora eu vou te mostrar as duas ferramentas que eu uso mais na emergência, que são ferramentas simples de calcular. Tá? A primeira vai ser o time RISC, só não come bola, porque o time RISC a gente vai ter dois. Tem para os pacientes que têm infarto com supra e com os pacientes que têm infarto sem supra. A aula é de infarto com supra, então o time que eu vou falar é de infarto com supra. Fechou? Então fica ligado aqui nas variáveis que a gente vai observar. Então a primeira coisa é a idade. Eu coloquei entre 65 e 74, porque abaixo de 75 é um corte, entre 65 e 74 é outro, e acima de 74 é outro corte. Tudo bem? Em relação à pontuação. E agora os antecedentes, diabético, hipertenso, ou se ele já tinha angina prévia. Se o paciente se apresentou na hora da admissão com uma pressão arterial sistólica menor do que 100, ou seja, tendência à hipotensão. Se ele chegou, então, com uma frequência cardíaca acima de 100, o que isso quer dizer, então? Que é um paciente que está precisando aumentar a frequência cardíaca para segurar o débito cardíaco, ou seja, o paciente pode estar evoluindo com choque cardiogênico. KILIP2 a 4, eu vou comentar daqui a pouco para vocês. Peso menor do que 67 quilos, porque isso aí também tem a ver com as medicações que a gente vai estar usando, aumenta o risco de sangramento e o risco de óbito. Se o paciente já chega com um supra de parede anterior, ou um BRE, que também pode significar uma oclusão anterior extensa, é um pior prognóstico, porque você tem uma área em risco muito grande. E se o tempo do começo do tratamento for maior do que 4 horas. Que isso quer dizer também o quê? Que o paciente demorou para chegar, ou você comeu bola, tempo é músculo e foi perdendo músculo. Isso tudo influencia como pior prognóstico. Fechou? A outra classificação que eu ia passar para vocês, classificação de KILIP, classificação fácil para você fazer a beira-leito. Não é tão difícil quanto essa daí, que às vezes você tem que usar uma calculadora. Essa aqui você vai olhar os parâmetros clínicos e com base nisso você já vai falar se é KILIP 1, 2, 3 ou 4. Vamos lá? Então, o KILIP 1 é o paciente que chega para você seco, sem sinais de congestão, sem hipervolemia, sem urgência jugular, sem crepitação em base de pulmão, beleza? KILIP 2 é o paciente que chega apresentando já uma disfunção sistólica, você ouve isso ouvindo uma B3, ou o paciente que está estertorando em base, quer dizer que ele já não está dando conta, o débito já caiu porque ele já está com disfunção. KILIP 3 é o paciente que já chega em edema agudo, aquele paciente que já está crepitando até a ápice, ele está se afogando em congestão. E o KILIP 4 é aquele paciente que já chega chocado, mal perfundido, hipotenso e com edema agudo de pulmão, congesto até a tampa. Esse paciente é o mais grave. Tudo bem? É bem intuitiva a classificação. Fechou. Então vamos agora para o que importa, que é o tratamento, porque tempo é músculo, a gente tem que intervir logo. Então o paciente chegou para vocês, não vou nem comentar. Obviamente que tem que internar o paciente com infarto com supra, infarto em supra também, mesma coisa. Nem coloquei porque é uma coisa óbvia. Fechou? Ok, então vamos antiagregar o paciente. O que a gente tem que dar para ele? A gente tem que dar AS e mais algum outro antiagregante. As opções que a gente vai ter são clopidogrel, ticagrelor ou prasugrel.
Qual que a gente tem disponível no SUS e na maioria dos serviços? Clopidogrel, o bom e velho clopidogrel. Para depender de qual eu vou usar, depende de algumas coisas, do tipo, se o paciente tem alguma contraindicação, se eu vou fazer qual estratégia, vou trombolizar ou eu vou mandar ele para o cateterismo para angioplastia primária? E isso tudo vai influenciar na minha decisão. Eu vou comentar com vocês sobre o clopidogrel, que é o que vocês vão ver mais no dia a dia, mas se vocês quiserem ler mais um pouco sobre esses outros dois, eles vão estar no guia de prescrições da Medway. Ou, se tiverem dúvidas, só mandar mensagem para a gente também. Então, em relação ao AS, você vai dar uma dose de ataque de 300 mg e uma dose de ataque do clopidogrel de também 300 mg para fazer a trombólise. Se o paciente tem mais do que 75 anos, eu vou dar só 75 mg de clopidogrel. Fechou? Mais do que 75 anos, 75 mg. Se eu tiver um cateterismo disponível, um centro com hemodinâmica, eu vou fazer uma outra dose de clopidogrel. A dose vai ser de 600 mg, independentemente da idade. Mas essa dose, meu irmão, é só para fazer angioplastia primária. Não vai dar essa dose num voo de 80 anos que chegou com infarto com supra que você vai trombolizar. É só se for para angioplastia primária, não importa a idade. Fechou? Aí você vai falar, beleza, Zé, o resto eu já estou ligado. É Monar BCH. Calma aí, meu irmão. Isso aí já tem mudado. Beleza? Segura um pouquinho. Vamos destrinchar esse Monar BCH para quem não conhece. É um acrônimo que a gente vai ter morfina, oxigênio, nitrato, AS, beta-bloqueador, clopidogrel e heparina. Alguns deles mantêm, outros a gente dá uma olhada com melhor detalhe, fechou? Então, morfina. Muito tem se falado sobre a morfina no uso do infarto com supra, infarto sem supra, por quê? Ele tem um efeito que ele diminui a absorção do clopidogrel, tanto por retardo no esvaziamento gástrico. Então, é uma droga que, se reduz a absorção do clopidogrel, que nem eu falei para vocês, é uma droga que a gente tem que antiagregar o paciente rápido quando ele chega, não é uma boa opção. Tá bom? A gente vai deixar a morfina para casos que não respondem ao nitrato ou uma dor muito refratária. Tudo bem? Não estou falando para você não usar. Só fica ligado que tem uma história disso, de diminuir a absorção do clopidogrel. O oxigênio, vamos dar oxigênio para todo mundo? Não é mais assim também. Antigamente, o paciente chegava com dor torácica, infarto com supra, o que quer que seja, saturando bem, as pessoas botavam catéter de O2. Agora, diretriz europeia, por exemplo, já está bem claro. Infarto com supra, a gente vai dar oxigênio suplementar só se ele estiver desaturando, que o corte vai ser abaixo de 90%. Fechou? Esse sim a gente vai dar. O AS eu já comentei, o clopidogrel eu já comentei, o beta-bloqueador é importante você iniciar nas primeiras 24 horas, só que fica ligado, se o paciente já chegou com um infarto com supra, KILIP-4, enxoque cardiogênico, que você vai precisar ligar noradrenalina, dobutamina ou outra droga vasoativa, segura. Esse cara você não vai entrar com beta-bloqueador. O beta-bloqueador vai ser naquele cara mais liso, aquele cara que é KILIP-1, é infarto com supra de uma região bem pequena, um infarto mais liso, tá? E não precisa chegar lá, o paciente chegou com dor, já dei AS, clopidogrel e beta-bloqueador. Não, segura. Não tem urgência de você começar ele na admissão. O interessante é nas primeiras 24 horas, fechou? Outra droga que tem no Monar BCH é a heparina, que é importante a gente fazer, só fica ligado que se você estiver num centro que tem cateterismo, tem sala de hemodinâmica, você não vai fazer ela na sala, na sala de emergência. Você vai fazer a heparina na hemodinâmica, fechou? Ah, não tenho, eu vou trombolizar o paciente. Como é que eu faço, Zé? Então, o paciente chegou, fiz o AS, fiz o clopidogrel, faço uma dose de enoxaparina 30 mg EV, e aí eu já meto o trombolítico também. Faço uma dose do trombolítico, que a gente vai falar daqui a pouco, endovenoso também, e depois, 15 minutos depois, a gente já começa a dose de heparina subcutânea também, fechou? Tem que ser assim mesmo. É por conta da patência do vaso. Se você não faz a heparina, você pode até trombolizar, mas ele pode fechar de novo, beleza? Além disso, o nitrato, que eu comentei com vocês, é interessante, mas a gente tem que ficar ligado. Quando que a gente tem que ficar ligado que o nitrato pode ser prejudicial para o paciente? Se o paciente fez uso, então, de alguma droga, tipo um azulzinho, para quem não conhece, é o sildenafil ou tadalafila. Sildenafil a gente tem que ter 24 horas para fazer o clearance, tadalafila 48. Ou então, se o paciente teve um infarto de VD, que nem eu comentei com vocês, o infarto de VD é aquele que acomete a parede inferior, D2, D3 e AVF, e aí você pediu um V3 e V4R e veio com supra lá também. Esses aí você vai segurar o nitrato, fechou? Além disso, também tem um monte de estudo que mostra que estatina precoce é importante. Então, o Monar BCH, eu quero que vocês lembrem que não é para ser sempre assim, isso não é uma receita de bolo, a medicina não é uma receita de bolo, a gente tem que individualizar. E estatina também é uma coisa que é importante a gente começar nas primeiras 24 horas de uma síndrome coronariana aguda.
Qual estatina que é melhor? Obviamente que são as que têm maior intensidade, tipo atorvastatina, rosuvastatina. Mas se não tiver, a simvastatina é o que tem, então manda ver, beleza? E agora, então, o que é o mais importante? O que vai abrir a artéria? É a estratégia de reperfusão, beleza? E o que a gente vai ver, então, para a gente definir qual estratégia vai ser melhor? Trombólise ou angioplastia? Primeira coisa é, eu tenho um centro de hemodinâmica? Está no meu hospital o centro de hemodinâmica? É na quadra seguinte? É próximo? Minha cidade é pequena? Quanto tempo que demora para fazer esse transporte? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que ter. Se você não tem um centro de hemodinâmica, ou mora numa cidade que não tem centro de hemodinâmica, demora 400 quilômetros para você chegar até um centro de hemodinâmica, ou até mesmo aqui em São Paulo, que mesmo da Zona Sul à Zona Norte, você pode demorar 4 horas num trânsito que a gente às vezes pode pegar, então às vezes você tem que trombolizar o paciente ali. E agora, o algoritmo que a gente sugere para vocês seguirem, beleza? Então, em relação à estratégia de reperfusão, o paciente chegou, menos do que 10 minutos, a gente fez a anamnese, fez exame físico, direcionado, já botou o paciente monitorizado, realizou um eletro. Viu que o eletro tem um infarto com o quê? Com infarto com supra. E aí? Primeira coisa a gente vai ver. Essa dor do paciente, ela começou com menos ou com mais do que 12 horas? Começou com menos do que 12 horas é uma coisa, mais do que 12 horas a gente já tende a fazer angioplastia primária. Tudo bem? Tem um monte de estudo que mostra que trombolizar mais tardiamente, com mais do que 12 horas, não é tão efetivo quanto você trombolizar com 1 hora, 2, 3 horas. Tudo bem? Então, beleza. O paciente tem menos do que 12 horas de dor, então eu vou ver. O centro que eu estou, o hospital que eu estou, tem hemodinâmica? Ou, para transferir esse paciente até um centro com hemodinâmica, ele demora menos do que 120 minutos até estar na sala de hemodinâmica abrindo a artéria? É meio difícil isso, dependendo do lugar que você está, eu sei. Ou então, o paciente tem alguma contraindicação à trombólise? Por exemplo, ele já teve um sangramento cerebral que você não sabe a etiologia? Aí, irmão, não arrisca. Tem que transferir esse cara para algum lugar que tem hemodinâmica. Esse é o paciente que você vai ter que entrar no CROSS, se você estiver no sistema público de saúde, ou o paciente que você vai ter que ligar para transferir para referência. Enfim, esse paciente não vai dar para trombolizar. Tudo bem? Beleza. Então, não se aplica, eu não tenho hemodinâmica, eu vou demorar mais do que 120 minutos para transferir o paciente, mas ele não tem contraindicação à trombólise. O que eu faço? Pau na máquina, tromboliza o cara. Mas tromboliza logo, porque você tem que trombolizar ele em até 30 minutos da hora que ele chegou no seu serviço. Beleza? Não é para ficar galinhando. Não, beleza. O paciente chegou, tem mais do que 12 horas, esse cara aí não vale a pena a gente trombolizar. Então a gente vai fazer o quê? Vai encaminhar ele para o CAT, angioplastia primária. Fechou? Lembrar que nesse caso aí a gente vai ter um tempo porta-balão de até 90 minutos, que vai ser o mesmo tempo que se você tiver um serviço de hemodinâmica no seu hospital, vai ter que ser. Então, chegou um paciente no seu serviço, tem CAT, tem hemodinâmica, então encaminha ele para a sala de hemodinâmica, isso aí tem que ser até 90 minutos. Fechou? Beleza, só para comentar, a gente falou que se tiver contraindicação à trombólise absoluta, a gente tem que mandar ele para o centro de hemodinâmica. Quais são essas contraindicações? Então, algum sangramento intracraniano prévio, porque você não soube o que aconteceu, paciente que teve um AVC isquêmico há menos do que 3 meses, paciente que tem uma neoplasia ativa no sistema nervoso central, ou ele já tem alguma malformação arteriovenosa já conhecida, paciente que está tendo um sangramento ativo, por exemplo, paciente está internado por uma úlcera péptica sangrante, uma HDA por alguma outra causa, esse cara aí tem uma contraindicação. O paciente que teve um TCA importante há menos do que 3 meses, ou então, obviamente, o paciente que está dissecando a aorta na sua frente, porque você vai trombolizar ele e não tem que trombolizar ele, tem que operar esse paciente. Ok, e aí que droga que a gente tem então de trombolítico, se eu não tenho hemodinâmica disponível? Eu vou te falar que a gente tem 3 drogas mais disponíveis, é a tenecteplase, a alteplase e a streptokinase, sendo que a strepto é uma droga mais velha, graças a Deus a gente não está tendo mais vendo ela tão frequente nos centros, e a gente acaba ficando mais entre a tenecteplase e a alteplase. Eu nem vou entrar em detalhe da dose com vocês, porque isso aqui vocês vão pegar no nosso guia de prescrição da Medway. Fechou? Beleza. Não tive a opção de mandar o paciente para hemodinâmica, então eu trombolizei o paciente. E aí, como é que eu vou ver se isso aí funcionou, se deu certo ou não? Primeira coisa, meu irmão, é se melhora a dor do paciente. Então o paciente chegou com muita dor, sudoreico, mal, gritando, trombolizou, melhorou a dor, já é um bom critério, é o mais fácil de você avaliar. Ou então, se o paciente, depois de 90 minutos que você começou a trombólise, repetiu o eletro e o supra, que tinha uma altura X, caiu pela metade ou mais do que a metade. Isso também é bom. Ou então, se ele apresentou uma arritmia de reperfusão, que nesse caso aqui é o RIVA, é uma das arritmias de reperfusão mais frequentes, cai em prova também bastante. É uma arritmia que é um ritmo idioventricular acelerado. Basicamente é um QRS largo, que não vai atingir uma frequência normalmente de taquicardia ventricular.
seria o equivalente a uma taquicardia ventricular lenta, ou seja, a frequência abaixo de 100, beleza? Fica ligado, pode ser que não seja horrível, mas se for, sucesso, sua trombólise deu certo. Repara aqui que eu não comentei sobre troponina. Por quê? Troponina ela não serve para diagnóstico de infarto com supra, apenas para infarto sem supra. Infarto com supra é clínica e eletro. Fechou? Mas, só comentando, esses critérios de reperfusão, a troponina também entra. Ela entra com um pico precoce de marcador. Se você tem um pico precoce da troponina menos que 24 horas, quer dizer que a sua trombólise foi efetiva, foi em tempo hábil, tudo certo. Beleza? E por que eu falei disso para vocês aí de será que funcionou? Porque se não melhorou a dor, ou se o paciente continuou com o supra, mais do que 50%, não mudou nada, é o cara que você vai ter que arranjar um cateterismo para ele. A gente chama isso de CAT de resgate ou angioplastia de resgate. Então, falhou a trombólise, eu tenho que encaminhar ele para o CAT de qualquer jeito agora. Então, aí você tem que ligar, falar com o chefe do seu serviço, tentar botar ele na rede de transferência, mas você precisa transferir esse paciente se houve falha da trombólise. Beleza? Então, para resumir os tempos que eu comentei com vocês, a gente tem 4 tempos para ficar ligado. Primeiro tempo, porta-eletro. Nisso, eu quero que você já foque em anamnese, exame físico, antecedentes familiares, sinais vitais e o eletro traçado e laudado em até 10 minutos. Fechou? Tempo porta-agulha. Paciente chegou, não tem o CAT, não dá para transferir e ele não tem contraindicação à trombólise. Pau na máquina. Então, trombolize esse cara em até 30 minutos. Idealmente, até 10. Não, outro cenário. Paciente chegou com infarto com supra, eu tenho hemodinâmica no meu serviço, fiz as primeiras medidas iniciais, fiz AS, fiz clopidogrel ou fiz ticagrelor, enfim, encaminho ele para a sala da hemodinâmica e a artéria tem que estar aberta, o tempo porta-balão tem que estar em até 90 minutos, idealmente 1 hora, 60 minutos. Não, paciente chegou com infarto com supra, eu não tenho hemodinâmica, eu tenho contraindicação à trombólise e eu vou ter que transferir esse paciente. Eu vou transferir esse paciente em até 120 minutos, ou seja, em até 120 minutos, ele tem que estar na sala de hemodinâmica com o hemodinamicista em cima, já abrindo a artéria. Tudo bem? Não é ele chegar no outro serviço com 120 minutos. Fechou? Beleza. Então, para relembrar, a gente discutiu, então, do diagnóstico ao tratamento do infarto com supra, até se tiver dado errado a sua trombólise, o que você deve fazer. E aí, assim como o João comentou na última aula, o manejo do choque séptico, hoje a gente discutiu um pouco sobre infarto com supra, discutindo as minúcias, vocês viram que não é uma coisa difícil. E uma galera pergunta, Zé, aonde que eu vou ver isso para a gente discutir emergência de uma forma direta, padronizada, objetiva, sem galinhação, com simulação, com debriefing, com bizu? Cara, eu te falo, PS Medway, e esse ano está muito melhor, PS Medway 2.0 está animal. Mas isso aí é um assunto para outro momento, não vamos discutir isso agora. Eu quero que vocês fiquem focados na semana da emergência, estudem esses temas que a gente comentou com vocês. Eu quero que vocês discutam com a gente, mandem mensagem. E eu quero também passar para vocês que a próxima aula vai ser animal. É um tema que está sempre presente, questão do barraco, que com certeza ele vai chegar na sua emergência em algum momento. Você fazendo tudo direitinho ou comendo alguma bola, vai ter um barraco na sua frente, você vai precisar saber lidar. E vai ser muito mais difícil de você lidar com um barraco do que lidar com um paciente com choque séptico ou infarto. Estou falando para vocês. Quem vai dar essa aula vai ser o Mica. Sexta-feira, fica ligado. Vai ser massa essa aula. Galera, outra coisa. Fica ligado porque a gente vai falar um outro assunto também que é muito importante. Por mais que você faça tudo direito no seu plantão, às vezes o seu paciente vai evoluir a óbito. Ou você fez um diagnóstico vai precisar passar uma notícia ruim tanto para o paciente quanto para a família e vocês não sabem quanto que isso é difícil quando você está lá na hora. Cara, é difícil. Por conta disso, a gente vai discutir um pouquinho desse assunto com vocês, sobre como passar uma notícia ruim, tanto de óbito, quanto uma notícia de um diagnóstico ruim, tanto para o paciente quanto para a família, de uma forma objetiva e humana. Porque quando chegar isso aí, você vai ter que assumir essa responsabilidade de passar essa informação, quer seja para o paciente, quer seja para a família. E eu já estive nesse papel que vocês estão, de começo de carreira de medicina, os moleques também já tiveram, o Mick, o João, o Alê, todo mundo já passou disso, e é difícil. A gente vai estar aqui com vocês para passar o bizu que não passaram para a gente quando a gente estava no seu lugar, beleza? Fica ligado que também vai ser abordado nessa aula aí de sexta-feira. E aí, gostaram da aula? Cara, se curtiu, deixa seu comentário. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem para a gente, não se acanhe. A gente está aqui para ajudar vocês a discutir, pode mandar mensagem. E além disso, a gente sabe que esse momento que vocês estão aí é mais difícil, esse começo de vida aí, acabando a faculdade de medicina,
E os primeiros plantões, se você cair num plantão sozinho ou não tiver uma parceria no plantão, vai ser mais penoso. Por isso, a gente criou a página do nosso Instagram, chamado PS Medway. Vai ficar animal. Lá a gente vai rolar, vai ter vários conteúdos, feeds, stories, vai ter muita live de qualquer tema que vocês quiserem sobre medicina de emergência. O pessoal aqui da Medway vai estar com vocês, a gente vai discutir muito assunto, vai ter muito post massa, muito tema da hora. Fica ligado, tem muita coisa boa por vir. Até deixei um botão aqui embaixo para você se inscrever, mas antes disso, comenta a aula, deixa sua dúvida aqui ou deixa seu comentário, mas não deixa de curtir essa página, beleza? E não deixa de ver também a aula do Mikael sexta-feira, tá animal, imperdível, muito massa. E ela vai estar disponível até domingo, mas não vai ser boca mole e deixar para ver domingo às 11 da noite. Já vê na sexta-feira, que se você quiser, rever de novo, beleza? Aproveita essa semana da emergência. Se tiverem outros temas que vocês queiram discutir, avisa a gente vai estar com a nossa página, live, story, o que vocês quiserem, a gente discute os temas que vocês quiserem. Fechou, galera? Valeu, tamo junto!